Muito bem, chegamos à lição de número 3. Agora vamos fazer este resumo. O corpo e as consequências do pecado. Nós sabemos que através do pecado do Adão, nós agora enfrentamos as consequências em nosso corpo, ainda que o segundo Adão, ou último Adão, que a Bíblia chama de Jesus de segundo Adão, ou último Adão, que nós vamos entender que o primeiro Adão é feito alma vivente, e o segundo Adão, o Senhor Jesus Cristo, ele é espírito vivificante, ou seja, Jesus venceu tudo por nós. Enquanto o primeiro Adão erra, o segundo Adão vem e conserta tudo. Por isso que em Cristo nós temos a vida eterna. Ainda que Cristo consertou tudo, mas nós sofremos essas consequências. O nosso texto áureo se encontra em Gênesis 3,19. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Verdade prática, o pecado do primeiro Adão afetou o homem no corpo, na alma e no espírito, mas a redenção em Cristo, o último Adão, ou segundo Adão, tem o poder de restaurá-lo plenamente. Leitura bíblica em classe se encontra em Gênesis capítulo 3, versículo 17 ao 19, também Eclesiastes capítulo 12, versículo 1 ao 7. Vamos para a nossa introdução. Gênesis nos apresenta os terríveis efeitos do pecado em toda a criação. O homem experimentou de forma imediata a separação espiritual de Deus, manifestada no senso de culpa e na reação à presença do Criador. Após a primeira transgressão, Deus estava sempre na virada do dia conversando com Adão. Quando Deus vem, diz a Adão, Adão se esconde. É claro que Deus estava vendo ele, mas Deus pergunta a Adão, onde estás? E Adão então olha e diz assim, que ele estava temendo ao Senhor, estava com vergonha porque estava nu. Então Deus lhe pergunta, quem te disse que você está nu? Então aquilo acusou na sua alma, no seu coração, mas ele não colocou a culpa nele mesmo, ele não confessou, ele não admitiu o seu próprio erro, mas ele disse ao Senhor assim, a mulher que tu me destes. Então nós vamos ver que desde o princípio o homem tem corrido da sua responsabilidade. Então não muito depois, a morte física também entrou, a morte espiritual foi experimentada, separação de Deus, agora a morte física. Quem foi o primeiro ser humano a tombar nessa terra? Justamente Abel. E a Bíblia diz, o Senhor Deus depois, confrontando Caim, diz que o sangue do seu irmão, o sangue de Abel, estava clamando desde a terra. E em Hebreus diz que o sangue de Jesus clama ainda muito melhor do que o sangue de Abel. E diz assim, Gênesis 4:8, e falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Então ali a terra agora recebe o sangue de um ser humano sobre ela. Primeira parte aqui, da perfeição à morte, a certificação divina. O homem foi criado perfeito pelas mãos do Criador em toda a sua constituição, incluindo o corpo, além da perfeição, além da perfeição fazer parte da natureza divina. O próprio Deus, após a criação do homem, ele certificou essas qualidades da sua obra, porque ele diz assim, eis que era tudo muito bom. Então Deus, ao fazer, cada dia, quando ele terminava a sua etapa da criação, ele dizia assim, eis que é muito bom, eis que é bom. E agora ele diz, eis que é muito bom. Então Deus fez tudo perfeito, Deus fez tudo de acordo com o projeto que havia na sua própria mente. Então diz assim, e viu Deus que tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi à tarde e amanhã, o sexto dia. Nós sabemos que o homem foi criado no sexto dia, por isso que o número 6 é um número que remete à imperfeição, porque o homem foi criado no sexto dia, Nós temos agora aqui, no item 2, nós temos o pecado e a dor. É indivisível, indizível sensação de bem-estar. A indizível sensação de bem-estar que o homem desfrutava era proveniente da vida que recebera de Deus e fluía em todo o seu ser. Ou seja, quando Deus faz ali no Éden, o Adão, coloca ali a sua companheira para estar junto com ele, então ali era tudo perfeito, era tudo maravilhoso. O pecado trouxe a incômoda experiência da dor. Então eles não sabiam o que era dor, eles não sabiam o que era sofrimento. Então essa dor provocada por fatores espirituais, emocionais e físicos, um complexo de alterações que vão da perda da comunhão com Deus e da restrição à árvore da vida, porque eles não tiveram mais acesso à árvore da vida, a vivência em um ambiente agora diverso, amaldiçoado, por causa da transgressão de Adão. Então agora toda a terra ficou amaldiçoada, aquilo que eles tinham, o alimento,
as frutas que eles tinham ali em abundância, agora eles têm que cultivar a terra com a terra amaldiçoada, que já não brotava mais, né? Como antigamente, hoje também nós temos a dificuldade, por mais que se plante, se colhe, graças a Deus o Brasil é um celeiro para as nações, né? Mas mesmo assim, tem que estar sempre corrigindo o pH da terra, tem que estar sempre corrigindo, colocando fatores ali. Por quê? Por causa dessa transgressão do Adão. Antes não havia essa necessidade, era tudo perfeito. Em meio a tudo isso, o corpo passou a padecer e se degenerar até cumprir a sentença final. Com a sentença final, o retorno ao pó. Por mais que se cuide dessa matéria, né? Depois da queda, o caminho natural da vida será o envelhecimento e depois vem a morte. Então, Eclesiastes 12 fala sobre isso, dizendo assim, ó, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venha a dizer, não tenho neles contentamento. Então, ele vai dizendo aqui, ó, ele vai descrevendo aquela velhice, né, bem acentuado, olha só, antes que se escureça o sol e a luz e a lua e as estrelas tornem a vir as nuvens depois da chuva, no dia em que no dia em que tremerem os guardas da casa, e se curvarem os homens fortes, e cessarem os moedores, por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas, é, e as duas portas da rua se fecharem por causa do baixo ruído da moedura, e se levantar a voz das árvores e todas as vozes do canto se baixarem, como também quando temerem os que estão no alto, e houver espanto no caminho, e florescer a amendoeira, e o gafanhoto for um peso, olha só, o gafanhoto for um peso, e perder o apetite, ele está falando que era uma boa velhice. Então, é, quando essa velhice chega essas dificuldades mesmo, nós sabemos disso, o Brasil hoje tem caminhado, né, para... as pessoas hoje estão vivendo mais tempo, inclusive nós estamos investindo muito para que haja uma qualidade de vida. Então, o que Eclesiastes está falando sobre isso? Olha, antes que se quebre a cadeia de prata, e se despedace o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se despedace a roda junto ao poço, e o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus. Que o Deus está descrevendo o quê? Uma boa velhice, né? Vem as dificuldades, vem a dificuldade de visão, vem a dificuldade de não pode carregar peso, e depois vem a morte. No item 3, velhice, autenticidade e gratidão. Dentro do grave quadro de adoecimento mental que marca a sociedade hoje, um novo transtorno tem sido diagnosticado. O que é? Gerontofobia, um terrível e mórbido medo de envelhecer, que causa ansiedade e produz comportamentos incompatíveis com a idade. A Bíblia fala da velhice de uma forma natural, clara e direta, ressaltando o seu valor e honra. Então a Bíblia, ela dá honra à velhice, né? Ela diz assim, ó, diante das cãs, que é cãs? Cabelo branco, a pessoa idosa, a pessoa de respeito, a pessoa que tem sabedoria, diante das cãs te levantarás e honrarás a face do velho e terás temor do teu Deus. Eu sou o Senhor. Então, a Bíblia ensina a respeitar os mais velhos, né? Enquanto isso, assiste-se a uma cultura de negação dessa fase da vida, a começar pela rejeição da palavra velho. Então, hoje, né, a pessoa não pensa desfazendo, e não é. A velhice, as cãs, o cabelo branco, isso é uma honra. Então, nós já fomos crianças, fomos bebês, fomos adolescentes, fomos jovens, e agora estamos partindo para a terceira idade, e isso tem que ser encarado com sabedoria. Então, as pessoas hoje, por falta de sabedoria, às vezes naquela idade, né, de dar conselho, de ter uma vida mais equilibrada, começa a agir como um adolescente, começa a agir sem juízo, e isso é uma dificuldade muito grande nos dias que nós estamos vivendo, viu? Cuidar de si mesmo é muito importante, mas é preciso ser sábio e viver todas as fases da vida. Então, há as fases da vida, nós precisamos respeitar essas fases, viu? E vivê-la com sabedoria. Então, diz aqui, ó, o ornamento dos jovens é a sua força, e a beleza dos velhos, as canas, o cabelo branco. Então, isso é questão de honra, é questão de glorificar a Deus. Quando chega uma certa idade, está ali os cabelos brancos, nós temos que honrar essas pessoas têm que se sentir honradas, viu? E têm que ser valorizadas também, principalmente na casa do Senhor, na casa de Deus. Parte 2, a responsabilidade humana, o corpo, no item 1, corpo e livre-arbítrio. Como consequência da sua transgressão, Adão e Eva passaram a conhecer não somente o bem, mas também o mal. E todos os seus descendentes nascem inclinados ao pecado. Então, nós falamos está dentro do homem, né? Essa carnalidade, ela vem através ali do pecado de Adão. Agora, esse pecado, essa queda do Adão, ela transmite a todo ser humano. Mas apesar de o pecado ter desfigurado a imagem de Deus no homem, não aniquilou. Então, não aniquilou. Olha só, com ela,
Tiago diz assim: com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos semelhantes de Deus. Ou seja, com a língua nós podemos tanto amaldiçoar como podemos abençoar. Ou seja, nós podemos inclinar para o mal, mas podemos inclinar para o bem. Mas como é que nós vamos inclinar para o bem? Somente com a graça de Deus, através do Espírito Santo, Senhor Jesus. O homem sozinho não consegue se inclinar para o bem. Romanos 5,12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, que homem é esse? Adão. Pelo pecado entrou o pecado no mundo, né? E pelo pecado entrou o que é a morte. Mas também a morte passou a todos os homens. Por isso todos pecaram. Então, essa natureza adâmica, ela está sobre todos nós. Mas o segundo Adão veio e ele é muito mais poderoso e ele é que faz essa obra de restauração em nós. Somos responsáveis pelo uso do nosso corpo para o bem ou para o mal. Como disse Deus a Caim. O que Deus falou para Caim? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. E se fizeres o bem, se não fizeres o bem, o pecado já à porta. Para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Ou seja, o desejo está em você agora, esse desejo ruim, Caim. Se você não dominar ele, não fizer o bem, esse desejo vai te dominar. E você vai passar o quê? Vai passar a agir de forma errada. Foi o que aconteceu. Deus antes alertou Caim. No item 2, a potencialização do sofrimento. Além das consequências naturais decorrentes do pecado original, o corpo também sofre impactos das transgressões que o ser humano, pratica ao longo da vida, inclusive contra si mesmo. Então nós vamos observar o quê? Que os hábitos têm levado o ser humano a doenças, né? Que ele poderia ter uma vida mais equilibrada, mais saudável e chegar na velhice de uma maneira mais saudável. Essa potencialização do sofrimento decorre das obras da carne. Então as obras da carne, então nós estamos falando, né? Quando você fala, a pessoa não deve fumar, por quê? Está prejudicando a saúde. A pessoa não deve beber, por quê? Está prejudicando a saúde. Então tudo isso aí, por o nosso corpo, seu templo do Espírito Santo, nós temos que cuidar do nosso corpo. Gálatas fala sobre as obras da carne, né? Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, quais são? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, peleias, dissensões, heresias, inveja, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então tem essa orientação bíblica. É a manifestação do Espírito, é a manifestação do espírito de inimizade contra Deus que Satanás, antiga serpente, instalou no coração humano ainda no Éden. Então isso nos faz o que? Afastar de Deus, ser inimigo de Deus e combater contra o templo, contra o nosso corpo que foi dado por Deus. Esse quadro de corrupção foi observado logo nas primeiras gerações e somente se agrava. Então é um quadro de corrupção humana, né? Corrupção humana. E a Bíblia diz que a vida de Jesus Cristo será como nos dias de Noé, como nos dias de Ló. Ou seja, o povo estava numa degradação total, moral e espiritual. Nós já estamos vivendo essa degradação total, espiritual e moral. Então as drogas são instrumento de profunda degradação do corpo. As práticas sexuais ilícitas também crescem e essas práticas também trazem transtorno para o corpo. Crianças e adolescentes são as mais vulneráveis e depende cada vez mais de um vigilante, amoroso e firme cuidado dos pais, no temor do Senhor que nós temos que observar, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho que quer bem. Então o pai tem que corrigir, disciplinar, repreender, falar o que é certo e o que é errado, né? E isso, nós estamos vivendo dias hoje em que os pais não têm mais domínio sobre os filhos, não conseguem dominar. E muitas vezes coloca essa incumbência para a escola, que não é a incumbência da escola, a incumbência da escola é ensinar matemática, português, etc. E os pais precisam ter essa disciplina, educar os filhos. Então vamos orar pela nossa nação, que Deus tenha piedade dessa nação. Parte 3 e última, do abatimento à glorificação, a realidade das enfermidades. Com o pecado, as doenças também passaram a fazer parte da vida humana. Elas surgem no processo de degradação dos órgãos e sistemas do corpo por causas internas e externas e estão entre os fatores que levam o ser humano à volta ao pó, ou seja, à morte. Ninguém está imune ou isento de sofrê-las, nem mesmo os cristãos. Paulo menciona o seu cooperador Timóteo, né, que deixara doente Mileto. Então, olha só, ele andava com Paulo, era crente, era cheio do Espírito Santo, Paulo também. Timóteo certamente orou para várias pessoas foram curadas, Paulo orou para várias pessoas foram curadas. No entanto, olha só, Erasto ficou em Corinto e deixei Trófimo doente em Mileto. Então aqui está falando do Trófimo, né? Eu estava citando Timóteo, porque Timóteo também, Paulo falou para ele assim, ó, Timóteo, quando você for tomar água, coloca um pouco de suco de uva. Por quê? Por causa das fortes dores no estômago. E agora que nós vamos ver o companheiro também de Paulo aqui, ó, deixei Trófimo doente em Mileto. Peraí, mas ele não orou para ele? Orou. Mas ele foi curado? Não. Naquele instante, não. Foi curado depois. E também tomou remédio. E o remédio, os médicos estão aí para serem canal de bênção para nós. Lucas, que era o médico amado, andava do lado de Paulo. Então nós temos que ter essa consciência, esse entendimento, né? A Timóteo recomendou, não bebas mais água só, mas use um pouco de
suco de uva, né, um pouco de vinho, por causa do teu estômago, das tuas frequentes enfermidades. Então o homem era pastor, jovem pastor, discípulo de Paulo e tinha frequentes enfermidades. Tudo indica que o jovem pastor tinha um corpo debilitado por algumas doenças, provavelmente distúrbios gástricos. Jesus tem o poder para nos curar de todo mal, mas precisamos ter serenidade, paciência, né, e firmeza na fé e enfrentarmos sofrimentos persistentes. Então tem sofrimento que vai permanecer ali. Nós temos esse entendimento. Então imagina o jovem Timóteo com problemas estomacais e agora lidando com a igreja, lidando com o povo, isso aumentava muito mais por causa do estresse, né? No item 2, o enfado canseiro, mesmo que o corpo não seja batido por doença, o próprio processo de envelhecimento traz canseiro e enfado. Aqui está o Salmo 90, a duração da nossa vida é de 70 anos, e se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o melhor deles é canseiro e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Então aqui está falando da brevidade da vida, das limitações da vida, por isso nós temos que procurar ter uma vida equilibrada, para termos uma melhor velhice, né? Uma velhice com qualidade e entendermos esses processos e sempre nos aproximarmos de Deus. Limitações e fraquezas surgem ao longo da vida, alterando toda a estrutura humana. Ter consciência disso é importante para o nosso autoconhecimento, como já vimos, mas a essência também para uma convivência cristã sem orgulho ou acepção de pessoas também. Temos que ter esse entendimento. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Tiago também diz, meus irmãos, não tenhais a fé, meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, não tenhais não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Então, nós não podemos ter essa fé em acepção de pessoas. Nós temos que ter esse cuidado. E isso é uma prática que vai valorizar o quê? Vai valorizar o ser humano como sendo, né, criação de Deus, e também a pessoa que sofre acepção de pessoas traz uma angústia no coração dela, pode trazer também enfermidade, e aquela pessoa que faz isso também é uma pessoa que está sem o agir do Espírito Santo sobre a sua vida. Promover a comunhão entre todos nós é uma missão fundamental da igreja, e essa comunhão, ela traz benefício também para o corpo, é a neurociência que fala sobre isso, viu? O abraço, quando você dá um abraço fraternal na pessoa, aquele abraço demorado, então esse abraço, ele libera a ocitocina, que é um hormônio do amor e do bem-estar, então a pessoa já se sente bem, olha que coisa maravilhosa. A comunhão, então, faz bem à saúde, o corpo glorificado. A esperança do salvo por Cristo, que vive santificação, é uma redenção completa, inclusive do corpo. E, então, nosso corpo, né, aguarda essa redenção. Olha só, e não só ela, mas nós mesmos que temos as premissas do Espírito, ou seja, do Espírito Santo, também gememos em nós mesmos, esperando o quê? A adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Então, brevemente, no arrebatamento da igreja, nós seremos transformados em corpo glorioso. Nosso corpo teremos o mesmo corpo qual Jesus ressuscita dos mortos, né? E é o aspecto futuro da salvação, glorificação. Nosso corpo abatido será transformado para ser conforme o corpo glorioso de Cristo, segundo a eficácia do seu poder. Então está dizendo, né? Mas a nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. Então é a promessa de Deus, é a promessa divina para nós, viu? O verbo transformar nesse texto é metaschematizo no grego e significa mudar a forma, será semelhante será a mudança do corpo terreno, carnal e mortal para celestial, espiritual e imortal, semelhante ao de Cristo Jesus, o homem perfeito. Então, nós teremos um corpo glorioso na eternidade. Essa promessa é a promessa divina. Conclusão, apesar de todo o abatimento e sofrimento que experimentamos no nosso corpo, como consequência do pecado das nossas próprias transgressões em Cristo, né? Nossas próprias transgressões em Cristo, temos a certeza de uma redenção completa, conquistada por sua obra perfeita na cruz do Calvário. Então nós temos, né? Nós temos essa esperança. Depois você lê Apocalipse do capítulo 21, do 4 ao 6, né? E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Olha que coisa maravilhosa são as promessas do nosso Deus. Amém? Para as perguntas agora, vamos no número 1. Como era a vida de Adão e Eva antes da queda? Havia plenitude de vida no primeiro casal. Adão e Eva viviam em completa harmonia com Deus, consigo mesmo e entre si a natureza. Era só a completude. Essa completude nós só temos ela em Cristo hoje. Pergunta 2. Qual o nome dado ao transtorno mental ligado ao envelhecimento, né? O que significa? Então, gerontofobia, um terrível e mórbido medo de envelhecer, que causa ansiedade e produz comportamentos, né,
comportamentos incompatíveis com a idade. Então, você vê aí uma pessoa já idosa, com comportamento adolescente, comportamento estranho, porque justamente esse transtorno. Pergunta 3, qual a relação entre livre-arbítrio e responsabilidade humana em relação ao corpo? Somos responsáveis pelo uso do nosso corpo para o bem e para o mal, livre-arbítrio. Pergunta 4, é possível ao cristão enfrentar sofrimentos persistentes, inclusive doenças? Qual deve ser o nosso comportamento? Sim, é possível mesmo o cristão enfrentar isso. Precisamos ter serenidade, paciência e firmeza na fé e enfrentarmos sofrimento com persistência, sabendo que Deus é poderoso tanto para nos curar, como também se nós partirmos e estaremos para sempre com Ele. Pergunta 5, o corpo humano também será salvo, será alvo, o corpo humano também será alvo da redenção como? Claro, né? Senão como nós poderíamos viver na eternidade? Nosso corpo abatido será transformado para ser conforme o corpo glorioso do Senhor Jesus Cristo, segundo a eficácia do seu poder, está lá citado em Filipenses 3:20 e 21, a qual nós lemos com os irmãos. Amém? Deus abençoe você e até a próxima aula.